Deus é tremendo, o nosso Deus é poderoso na batalha, né, irmãos? Então nós não devemos temer, né? Não devemos fracassar, porque maior é o Senhor, aleluia. Maior é o Senhor para nos abençoar, né? Maior é o Senhor para nos dar a vitória. Já faz 6 meses. Para nos dar a vitória, né, irmão? Então nós só temos que clamar a Deus, né? E reconhecer que verdadeiramente o Senhor é Deus de nossas vidas, né? Os irmãos abriram a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, e o versículo 1 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e vossas vidas estáis escondidas com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a alvareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, não nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia e da indecência, das palavras torpes e das vossas bocas. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Estava meditando, os irmãos podem se assentar. Estava meditando aqui na palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo, né, ele está trazendo aos Colossenses acerca do novo nascimento, acerca do Evangelho, a qual os que se convertiam ao cristianismo deveriam dar. Mas a palavra do Senhor vai dizer que tão somente, aleluia, Paulo, agora por tua vez, ele tem a responsabilidade, irmãos, a responsabilidade de mostrar para os discípulos a qual andavam com ele, aleluia. Se a gente olhar, a gente vai ver que até Lucas era discípulo de Paulo, Marcos era discípulo de Paulo e andava com ele, e Paulo tinha a responsabilidade de mostrar para ele acerca do reino, porque eles viam que o povo se convertia ao cristianismo, mas mesmo assim ainda trazia cultura judaica, né? Aleluia! O povo se convertia ao Evangelho, ao novo nascimento, mas ainda tinha as práticas pagãs, as práticas abraânica que fala, né? Mas a Bíblia do Senhor vai dizer que tão somente Paulo teve a obrigação de falar para eles, aos Colossenses. Se a gente olhar, a gente vai ver que Paulo, quando ele vai tratar com os coríntios, ele começa a dizer: sejai meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que para os Colossenses, Paulo, ele não teve a ousadia tão somente de dizer para eles: sejai meus imitadores. Paulo, ele diz: sejai imitador de Cristo, assim como eu sou. Ele está trazendo para nós neste momento, aleluia, glórias a Deus. Paulo está trazendo, o apóstolo Paulo está trazendo para nós acerca do novo nascimento, do Evangelho novo, o Evangelho
um evangelho que tem mudança. Agora a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele senta com os colossenses e começa a falar. Se a gente olhar, a gente vai ver no capítulo 1 de Colossenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aleluia. Olha para a gente ver Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo não era estes apóstolos que nós vemos hoje em dia, homens que se denominam ser apóstolo, mas verdadeiramente são homens carnos, homens que traz, aleluia, até mesmo escândalos no altar, homens que têm disturbado o evangelho, homens que têm pregado a palavra do Senhor, mas uma palavra distorcida. Mas Paulo não. Paulo diz: eu sou servo de Jesus Cristo, eu sou servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia agora vai dizer, aleluia, glórias a Deus, no capítulo 2 de Colossenses, aleluia, ele está dizendo: porque quero, aleluia, que saibais que não, aleluia, aleluia, glórias a Deus, com grande combate tenho por vós. No capítulo 2, Paulo agora vai trazendo para ele: quero que você saiba, com grande combate tenho por vós. Quem combater, porque combater é guerrear. O que é combater? É ir para si, é chamar para si a responsabilidade daqueles que estão vulneráveis à garra de Satanás, que estão vulneráveis ao inimigo dessa terra. Aleluia, glórias a Deus. Pelos que, aleluia. E agora Paulo ele vai trazer para nós aqui no capítulo 3, onde ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima. Olha quem está trazendo: portanto, sim, aleluia, está dando uma condição. Paulo não está afirmando todos vocês que vieram até Cristo. Paulo não está afirmando todos aqueles que servem ao Senhor. Não, Paulo diz: se porventura, se já ressuscitaste com Cristo, aleluia, buscai as coisas que são de cima. Porque uma coisa é certa, irmão, nós estamos correndo para o alvo, nosso alvo é Cristo. Estamos correndo, buscando não a glória nessa terra, mas a glória a qual foi para nós preparada, onde a palavra do Senhor vai dizer, onde não chegou ao conhecimento do homem, onde não chegou ao ouvido do homem, nem no teu coração subiu um sentimento daquilo que está preparado para nós. Mas para isso acontecer, meus irmãos, é necessário nós perseverarmos na palavra, é necessário nós perseverarmos, aleluia, nessa doutrina, na palavra de Deus, aleluia, que tem o poder de transformar o homem, tem o poder de lavar o homem, pegar a velha criatura e transformar uma nova criatura. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: buscar as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Quais são as coisas que estão de cima, irmão? Aleluia, a palavra de Deus, a oração, buscar os dons. Por isso que Paulo diz: não desprezeis os dons que há em vós, que foram recebidos ou foram manifestados pelas santas mãos dos presbíteros. Aleluia, mas muitos estão buscando os prazeres dessa terra, estão buscando andar como a terra. Aleluia, glórias a Deus. Aí ele vai mais além. O apóstolo Paulo ele está falando: buscar as coisas que estão do alto. Aleluia, glórias a Deus. E se nós buscarmos, irmãos, as coisas que estão do alto, não vai faltar a unção. Se nós buscarmos as coisas que estão do alto, não vai faltar a graça de Deus em nossa vida. Se nós buscarmos as coisas que estão do alto, não vai faltar a presença de Deus na minha e na tua vida. Mas para isso acontecer, é necessário
necessário perseverarmos na oração, como temos perseverado, perseverar na comunhão, como temos perseverado, ainda que o nosso homem interior ele se corrompa, mas todavia o homem interior ele tem que estar focado em Jesus Cristo. Aleluia. Verso 2 do capítulo 3 de Colossenses diz assim: pensei nas coisas que estão de cima e não nas que estão da terra. E agora, irmão? Aleluia. Eu não tenho como viver o Evangelho pensando nas coisas que são da terra. Eu não tenho como, aleluia, graças a Deus, tem como servir a Deus, aleluia, buscando os fundamentos da terra. Aleluia. Esses dias eu estava vendo um pregador famoso, até famoso, e ele falava que a igreja dele já estava vinculado com um plano de saúde, para que quando os irmãos passassem mal, a igreja já tinha um convênio. Porque, sabe o que eu entendo isso? Aleluia, aquilo que falaram para Moisés: olha Moisés, tu trouxe nós para o deserto, para nós morrermos aqui no deserto, porque lá no Egito não tinha sepultura, eram homens, aleluia, imprudentes, homens sem fé, homens que não criam na palavra do Senhor. E agora a palavra do Senhor vai trazer para nós: a falta de fé, a falta do temor nos afasta de Deus. A falta de fé, a falta de graça nos tira da presença do Senhor. Aleluia. E ele falava: olha irmãos, a gente vamos preparar um plano de saúde, vamos preparar uma rampa, aleluia, esquecendo que o dono do milagre ele está na igreja, esquecendo que a igreja ela não pode desacreditar que Jesus pode operar, esquecendo que a igreja não pode, aleluia, glória a Deus, aleluia, saber que a igreja ela tem o poder de orar e o paralítico andar, a igreja tem o poder de orar e o canceroso ser curado, o cego enxergar e até o morto ressuscitar. Mas isso não somente só está na Bíblia, irmãos, porque a fé, aleluia, já não tem mais, a fé já não existe mais. E o Senhor disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Olha para nós, é uma pergunta para nós que estamos no século 21. A palavra do Senhor Deus disse: se porventura quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Homens que perderam a fé, homens que perderam a graça, homens que perderam a santidade do Altíssimo, não há mais temor com a palavra, não há mais temor com o Evangelho, muito menos respeito com a casa de Deus. Aleluia. E o crente, irmãos, o crente, o homem e a mulher de Deus, que entende, aleluia, as Escrituras, que busca mediante ao Evangelho, aleluia, ele não pensa nas coisas que são da terra, não, ele pensa nas coisas que são de cima, aleluia, glória a Deus. Pensei nas coisas que estão de cima e não, aleluia, nas que estão da terra. Olha aí, irmãos, é um advertimento, está nos advertindo, Ele está nos corrigindo, está nos alertando, porque se nós pensarmos nas coisas que são da terra, seremos homens comuns, seremos homens normais, homens, aleluia, que andam na conformidade dessa terra, homens que andam na conformidade do pecado. Mas uma coisa é certa: se Deus fez uma promessa para mim e para você, Ele vai cumprir. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E o verso 3 do capítulo 3 diz assim: porque já estáis mortos, aleluia, e a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Oh irmãos, que prazer, aleluia, que prazer tem um homem que se diz ser de Deus, andar na conformidade do mundo, aleluia. Que prazer tem um homem que diz ser de Deus, andar na concupiscência da carne,
Aleluia. Se Deus mandou nós buscar as coisas que são do alto, glórias a Deus. Aleluia. E mandou nós não pensar nas coisas que são da terra, para que nós venhamos nos fortalecer no Espírito Santo de Deus. E é por isso que a palavra do Senhor vai dizer: crescer na graça e no conhecimento. Aleluia. Olha para nós ver, irmãos. Olha para nós ver. Todas as vezes, aleluia, que Deus levanta, aleluia, glória a Deus, no homem para fazer a obra, Satanás, ele já faz a tua oferta. Ele vai preparar logo um serviço na hora do culto, para que venha esfriar. Aleluia. Não, irmão, eu tenho que comprar, tenho que pagar minha casa, eu tenho que comprar meu carro. Não, irmão, eu tenho que pagar meu aluguel, porque, aleluia, eu não consigo, aleluia, glória a Deus. Mas a palavra do Senhor vai trazer para nós não pensarmos nas coisas dessa terra. Se nós fazemos a obra de Deus, se fizermos a obra do Senhor, como Deus quer, irmãos, aleluia, não vai faltar para nós, aleluia, nada, porque o nosso Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Glórias a Deus. Aleluia. Olha está escrito no verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mas Ele está falando quanto Cristo, que é a nossa vida, aleluia, se manifestar, aleluia, e nós também se manifestaremos com Ele em glória. Que gozo, irmão, que prazer, aleluia, é saber, aleluia, glória a Deus, que não é em vão que nós estamos fazendo. Que gozo, que prazer, é saber, aleluia, que a esperança, que o caminho que nós estamos indo, aleluia, é um caminho de salvação, é um caminho de graça, é um caminho que nós hoje, aleluia, morremos, aleluia, morremos em Cristo. É um caminho que se nós, aleluia, glória a Deus, formos sepultados, seremos sepultados em Cristo Jesus, aleluia, porque não cumprimos e não andamos conforme o percurso dessa terra. Glórias a Deus. Verso 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aleluia, glórias a Deus. Oh, irmãos, o Senhor está falando: mortificai, matai, velho homem, matai a vossa carne, matai os vossos desejos. Muitas das vezes, irmão, é difícil lutar contra a natureza, aleluia, terrena. O nosso Senhor Jesus, Ele teve o prazer de andar nessa terra, porque no livro de Filipenses Ele diz: mesmo sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Olha para nós ver a diferença entre, aleluia, Satanás, que queria ser um líder, e entre Jesus, que queria ser um servo. A palavra do Senhor vai trazer para nós que Satanás, ele pensa no teu coração: subirei acima das estrelas e colocarei o meu trono. Aleluia. Satanás subiu, mas teve que descer. Jesus, aleluia, ele diz: eu vou descer. Desceu e subiu glorificado. O nome do Senhor Jesus é glorificado. Por isso que está escrito no livro, aleluia, até mesmo de Salmos, livro de Salmos, aleluia, 24, a palavra do Senhor vai nos trazer a história: deixa entrar o Rei da Glória, aleluia, glórias a Deus. E os anjos vão clamar, aleluia, quem é este Rei da Glória? Aleluia. Lá de fora vai responder: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, aleluia. E os portões se abrem, aleluia, e a igreja vai entrar com Ele, porque é uma mesa preparada, irmãos, é uma mesa preparada para mim e para você, onde o sol já não vai mais brilhar, onde já não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, ali haverá gozo, ali haverá prazer, ali haverá graça, aleluia, irmãos. Nós precisamos entrar no céu, nós precisamos ir para o céu, aleluia. Mas para isso acontecer, preciso mortificar as nossas carnes, os nossos membros.
aleluia. Temos que mortificar, aleluia, na bandeira sul e canta na badacai. Temos que mortificar, aleluia, glórias a Deus. Mortificar a nossa carne, irmão. Para que, Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Louvado o nome santo do Senhor. Temos que mortificar a nossa carne. Porque Satanás, ele tem, aleluia, as suas ofertas. Mas Jesus tem graça. Jesus tem poder. Aleluia, glórias a Deus. Louvado o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Então, irmãos, se nós fazermos prazer na nossa carne, nós não vamos entrar no céu. Se nós fazermos prazer na nossa carne, a tendência é nós, irmão, perecer neste mundo. A tendência é nós perecer nessa terra. Porque o verso 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós não podemos ser desobedientes. Não podemos ser, irmãos. Está fácil, não está fácil. É difícil. Porque ser crente não é fácil. Quem falar que ser crente é fácil, irmãos, aleluia, está mentindo. Porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ninguém tem alegria na aflição. Aleluia. Eu nunca vi ninguém falar: eu amo sofrer, eu amo sentir dor. Não, irmãos, não. Porque a pessoa, quando começa a sentir dor, a primeira coisa que ela pede é a morte. Senhor, me dá morte, for para viver assim que eu morra. Que o Senhor me leve. Porque não tem prazer na dificuldade, não tem prazer nas dores, não tem prazer nas enfermidades. Mas o homem que anda, aleluia, conforme, aleluia, a palavra do Senhor quer, aleluia, glória a Deus. O homem que anda na vontade de Deus, aleluia, ele pode passar por dificuldade, ele pode passar pelas dores, ele pode passar pela enfermidade. Mas uma coisa ele tem certeza: no dia que a velha carne, essa carcaça aqui, tomar, aleluia, o meu espírito voará ao braço do Pai, o teu espírito voará aos braços do Senhor, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. E é por isso que nós não podemos provocar a ira de Deus. Não podemos, irmãos, provocar a ira do Senhor. Porque o verso 6 diz assim: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também o outro tempo, aleluia, andaste, quando, aleluia, viveis nelas. Olha, ele está falando, andaste, já não anda mais. Outrora nós era, hoje já não estamos mais. Hoje nós temos um alvo, irmãos. Hoje nós temos um alvo. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. O verso 8 diz assim: mas agora, depois, despojai-vos também de tudo, aleluia, da ira, da cólera, da malícia, da indecência, das palavras topes e das vossas bocas, das palavras topes da vossa boca. Está falando, irmão, deixa a palavra de lado. Quando o crente fica cantando piadinha, irmãos, né? Contando piadas, falando palavras topes, palavrões, palavras de baixos escalões, palavras maliciosas. E Paulo está trazendo para os Colossenses, nos alertando, dizendo: deixai, apartai, aleluia, porque a ira de Deus vai vir, irmãos, aleluia, glória a Deus, a ira do Senhor vai vir, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz: não imitais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Olha o verso 9: não mintai uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. O que é despir, irmão?
que é despir? Aleluia. É a gente fazer assim, ó. Chegar e tirar todo espinho. Eu tenho que catar o velho homem e tirar de mim. Né? Despir do velho homem. Aleluia. Glórias a Deus. Mas para a gente ver, aleluia, glórias a Deus. Para a gente ver no livro de Efésios, capítulo 10, a gente vai ver uma palavra, Efésios capítulo 6 e o verso 10. Aqui está mandando nós, aleluia, se despir, ou seja, aleluia, sair do velho homem, tirar o velho homem de nós. Mas no livro de Efésios capítulo 6 e o versículo 10 está dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus. O que é revestir, irmão? Você está com frio, você está com uma blusa e não está, aleluia, tão somente fazendo efeito. Aí, né, como o nosso irmão Diácono Devair, ele é motoboy, então pode estar o calor que for, ele tem que estar de blusa, ele tem que estar revestido, porque ele vai enfrentar o frio do vento, o frio do dia a dia. Então ele tem que se revestir, aleluia, com blusas, com jaco, com roupas de motoqueiro, porque preparado para o frio que há de enfrentar. E o Senhor diz: revestimos de toda a armadura de Deus. Por quê, irmãos? Porque o Senhor diz que só assim nós vamos conseguir enfrentar as lutas, que só assim nós vamos conseguir, aleluia, ter vitória. Aleluia, glórias a Deus. E a palavra do Senhor vai trazer para nós, aleluia, já terminando, aleluia, e vós, aleluia, vestiste de novo o que se renova para o conhecimento, segundo, aleluia, glórias a Deus. 10. E vós vestiste de novo, que já renovais para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha, está pedindo para nós no verso 9, nós se despir, ficar nu do velho homem, deixar para lá o velho homem. Mas no versículo 10 fala para nós se vestir do novo homem, da nova criatura. Aleluia. Onde não há grego, nem judeu, aleluia, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Olha aí, irmão, que a palavra do Senhor está trazendo para nós se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Porque não tem grego, não tem judeu, não tem servo, não tem escravo, não tem branco, não tem negro, não tem baixo, não tem alto. Todos nós temos que se revestir em Cristo, porque Ele não faz exceção de pessoa. Então nós venhamos tomar de exemplo essas palavras para as nossas vidas. Revestivos de toda a armadura de Deus. Se despedir do velho homem. Aleluia, glórias a Deus, para que nós venhamos alcançar a vida eterna. Aleluia, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, irmão, aleluia, não podemos mais, porque não tem como, aleluia, glórias a Deus, porque a palavra do Senhor vai trazer para nós, aleluia, o versículo que diz: já ressuscitaste com Cristo. Então nós somos uma nova criatura. Aleluia, glórias a Deus. Já ressuscitaste com Cristo. Somos uma nova criatura, porque lá ficou morto o velho eu. Aí ele fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em nós, irmãos, tem que haver mudança. Se Cristo vive em nós, aleluia, se mentia, já não mente mais. Se roubava, já não rouba mais, porque Cristo vive em nós, né? Aleluia, glórias a Deus. Uma certa vez um colega meu falou: aleluia, olha a lição.
Nós poderíamos montar um grupo de rap, agora evangélico, né? Nós cantávamos para o mundo. Aí eu falei, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Não tem como, irmãos. Aleluia. Como Nicodemos diz, como pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Aleluia, glórias a Deus. Não tem como. Não tem como o homem. Aleluia, glórias a Deus. O homem, uma nova criatura. Para ele voltar à velha criatura, ele tem que voltar à sepultura onde que ele caiu. Levantar o velho homem e sair andando morto-vivo. Aleluia, não é isso que nós queremos. Quantas pessoas me falam, olha, eu fazia hoje mesmo na porta aí. O rapaz falando, olha, eu tomei um tiro. Olha, eu tenho uma bala alojada. Eu vim lá da cidade para pegar droga aqui. Eu estou sofrendo, eu estou passando, mas não quer Jesus. Não quer Jesus, irmãos, né? Aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Quem que está orando lá em cima? É uma gravação? Falei, não, é o pastor presidente que está orando. Meu Deus do céu, que palavra, que voz. Eu me sinto arrepiado, porque é a presença de Deus, irmãos. Porque o Senhor diz, até 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou, amém? Vamos se colocar de pé para nós ir embora, né? Colocar de pé para nós ir embora, glórias a Deus, né, irmãos? Amanhã é Santa Ceia, né? Último sábado. Isto, amanhã é Santa Ceia, né, irmãos? Glórias a Deus, nós estaremos aqui para nós ceiar com nossos irmãos, né? Glórias a Deus, e o nome do Senhor é glorificado, né? E a gente só temos a agradecer a Deus, né, irmãos? Porque grande coisa tem o Senhor por nós, né? Até no ministério de Jesus, né, pastor? Até no ministério de Jesus, ele foi abandonado, foi desprezado, né? Tem um louvor que diz, até Pedro, aleluia, por 3 vezes me negou. Aleluia, glórias a Deus, né? Aleluia. Canta assim, Lázaro, o amigo que ressuscitei, até ele me negou. Aleluia. Todos me negaram. Aleluia. Até mesmo ele olha para Jesus na cruz. Aleluia. Aleluia. E fala, Deus meu, por que me desamparaste? Então nós vamos estar aqui para nós estar ceando, né? Juntamente com a igreja, né, irmãos? Sabemos que a igreja ela não é o templo, a igreja somos nós, né? Quando se reunimos para adorar a Deus, né? Esse templo ele só pode ter vida quando tem um crente aqui orando. Aí ele tem vida, né? Glórias a Deus. Então, aleluia, a vida em nós, uma vida santa com Cristo, né? E a Bíblia fala, aquele que não bebe da minha carne, não come do meu sangue, não tem parte comigo. Então vamos chegar na presença de Deus, amém? Glórias a Deus. Então amanhã tem Santa Ceia, domingo culto na família, segunda-feira oração com propósito, né? Quarta-feira também, aleluia, campanha, aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica, né? Glória a Deus, está notificando, Deus está avivando a tua obra, amém? Vamos orar, aleluia, para nós ir embora. Senhor nosso Deus, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus querido, Deus santo, te damos graça, meu Pai, ó Deus querido, Deus de poder, Deus de glória, confirma, Senhor, confirma a bênção, confirma, Senhor, a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus querido, leva o teu servo em paz, com segurança, leva, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, dando um final de semana abençoado na tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Aleluia, estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos nós dizemos amém. A paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos que estão conosco na live. Deus abençoe em nome de Jesus. É um modinho terrível.